segundo o que já alcançamos. Olha para cá um instante. Eu vejo aqui Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, lendo em alguns versículos, daria para ler mais, mas já dá para nós compreendermos. Ele está dizendo para nós: continue avançando. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Talvez as coisas lá atrás foi quando você desceu morro abaixo. Talvez as coisas lá atrás foi quando não foi como bem você planejou, queria acontecer. Se é assim na minha vida, eu sei que também é na tua. De repente, num determinado momento, acorda e esticou, e Deus falou: levanta e começa de novo. Levanta e começa de novo. E volta a subir, volta a progredir. Volta. E Paulo está dizendo: eu esqueço as coisas que estavam para trás. Eu esqueço o que ficou para trás. E vamos avançando. Paulo era muito criticado no seu passado. Paulo era atacado pelo seu passado. O homem que mandou matar, o homem que jogou na prisão, e um monte de coisas. Talvez não esteja nem escrito na Bíblia, mas as pessoas conheciam o temperamento, o jeito de ser. Se ele, como convertido, nós começamos a ver como um homem de Deus convertido, um homem enérgico, um homem sério na palavra de Deus. Imagina quando ele não tinha esse temor. Imagina você. Então provavelmente o atacavam, o feriam, mas ele diz: não, uma coisa eu faço. Eu faço. É o que cabe nós dizer: eu faço. O que? Avançar. Essa palavra, ela nos convida a avançar, a progredir, a ir, a andar, a alcançar. Ela fala: avance com força, avance sem força, avance correndo, avance andando. Eu não sei como você está avançando, mas o Espírito Santo de Deus te capacita a avançar. Em Isaías, lá no capítulo 40, diz que Deus nos dá força para andarmos ou corrermos. Ele dá força, Ele nos capacita a andarmos ou correndo. O que Deus deseja ministrar na nossa vida nesta noite de Santa Ceia é que Ele fez tudo por nós. Ele fez tudo por nós, e que nós possamos continuar andando como discípulos. Que temos o Espírito Santo dentro de nós, Deus na sua essência e no seu poder, habitando dentro de pessoas falhas como eu e você. E Deus não sabia que seria assim? Lógico que Ele sabia. Ele só deseja que você continue andando nas pisadas dEle. Mas uma coisa faço, é que me esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que estão adiante de mim, lutemos incansavelmente. Mais na frente, no capítulo 4, versículo 13, não precisa abrir, mas diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não pode em você. Eu não posso em mim. Eu posso naquele que habita em mim, que me fortalece. A palavra de Deus te preenche. Para você entender o que Jesus falou para Paulo: dura coisa é lutar contra os aguilhões. Eu estou preso, ao ponto de usar as mesmas palavras de Paulo: eu sou escravo de Deus. A palavra prender não é aquele sentido de brutalidade, ficar preso numa cadeia. Não, nós vivemos a liberdade em Cristo Jesus. A palavra escravo não quer dizer que é aquele que vai para o tronco, aquele que só sofre. Não, a palavra escravo quer dizer: eu tenho um Senhor. Entenda bem isso. Porque a palavra de Deus, ela é graça para a tua vida. Deixa eu dizer algo para você: se a palavra de amor, a palavra de graça não aquecer o teu coração, nada mais aquece. Se a palavra cheia de graça de Deus, dizendo: você está preso numa corda comigo, eu estou ligado a você, eu habito em você, você é meu. Como nós sempre falamos: eu sou do meu amado é meu. É isso que nos firma. Essa corda é verdadeira, ela é forte. A palavra de Deus é verdadeira, ela é forte, ela é eficaz. Aleluia, ela nos sustenta. E nós vemos nesse ponto onde diz, avançando, olha o versículo 16. Versículo 16 de Filipenses 3, versículo 16, diz assim:
mas andemos segundo o que já alcançamos. Andemos segundo o que já alcançamos. Nós estávamos sexta-feira falando isso. Sabe como é que você anda? Alcançando. Andemos segundo o que já alcançamos. O desejo de Deus é que você ande. Amém? Sim. O desejo de Deus é que você conquiste. Então, conquiste. Andamos segundo, mas andemos segundo o que já alcançamos. Olha para isso, olha para cá um instante. Há um desejo de Deus que você alcance. Há um desejo de Deus que você conquiste. Há um desejo de Deus e Ele trabalha isso a esse vapor. Porque de Deus é o querer, Ele quer. Porque de Deus é o operar, Ele opera. De Deus é o querer, o efetuar e o operar, Ele faz. Então, em alguns momentos da sua vida, você vai conquistar. Deus vai criar a situação para você conquistar. Deus vai criar as situações para que eu conquiste. Talvez em algum momento da vida, alguma etapa, ou não há mal que dure para sempre. Às vezes há um percurso da vida, um trajeto, tem a impressão que está demorando mais para conquistar. Parece que na outra época eu conquistava com mais facilidade. Dá a impressão que na outra época eu conquistava mais. Aí conforme você ia conquistando, você ia sentindo que você estava andando bem com Deus. Não era assim? Está dando tudo certo, eu estou andando bem com Deus. Há um tipo de evangelho, o evangelho aqui no Ocidente, que está sendo pregado, que para que você se sinta bem, que as coisas estão boas, que você está íntimo de Deus, que você é uma pessoa íntima de Deus, é somente se as coisas estão dando bem na sua vida. Esse evangelho não é correto. Esse evangelho não tem muita base bíblica. Pense nisso um pouco mais em casa. Pense um pouco mais nisso nas leituras bíblicas. Pense um pouco mais nisso nas cartas de Paulo. Pense um pouco mais nisso olhando para Jerusalém em Atos dos Apóstolos. Você vai ver que ela encaixa muito bem. Que é mais uma teologia, talvez, de uma religiosidade sendo colocada nas igrejas para enchê-las. E não encher a igreja com vidas cheias. Que adianta encher a igreja com vidas vazias? É o Evangelho que nos prende. É o Evangelho que nos enche. Aí é esse convite de Deus, avance. Então há um período que parece que nós não estamos conquistando. Mas eu quero dizer algo a você, você vai conquistar. Porque Deus sabe que você precisa conquistar. Porque é conquistando que nós avançamos. Pensa nisso. Deus deseja que eu conquiste. Pode às vezes um percurso maior de demorar, mas Deus deseja que você conquiste, porque Ele quer ver você avançar. Você está entendendo? Aleluia. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Deus falou: farei alcançar para você progredir. Nós comentamos ontem no momento, sexta-feira, aquele momento foi muito prazeroso. Nós tivemos um exemplo, como às vezes gosto de ministrar alguns exemplos para a palavra encaixar mais gostoso, para a mensagem ser ligada. Nós falamos, por exemplo, como um pai que tem que estar numa caminhada, talvez na neve, ou talvez na areia, e aquele pai ele dá umas pisadas, um compasso bem aberto. E ele percebe que o seu filho está querendo acompanhá-lo. Talvez uma criança de 7 anos. Talvez uma criança, aliás, Deus fala que nós temos que ser como crianças, não é isso? Para herdar o reino dos céus, não é isso? Amém? E nesse momento, aquele pai, ele está dando aquelas pisadas, um compasso mais aberto, aquelas pisadas mais de um homem mais alto, e ele olha para trás e ele se agrada ao ver que o filho está querendo pisar naquelas mesmas marcas que o pai está deixando. Está querendo pisar naquelas mesmas marcas.
E às vezes o filho está fazendo um esforço violento, porque a perninha dele não consegue abrir tanto o negócio. Aí ele tem que virar o corpo, ele tem que fazer um tipo de um avançar a perna. A palavra avançar que nós lemos lá em Filipenses, ela tem a ver um pouco com aquele sentido de esticar. Avança, estica. Estica, avance, avance. Esse é o convite de Paulo. É que você dá mais essa avançada, essa esticada. Paulo nos incentiva nessa palavra, o Espírito Santo nos incentiva a isso. Dá mais uma forçada, uma esticada. Mas voltando a essa história, aquele momento em que o pai está andando, aí ele observa, ele se agrada. Ele se agrada porque aquela criança, ela está querendo seguir os seus passos. Nós somos vida que seguimos passos. Seguimos passos de pai, seguimos passos de mãe, seguimos passos de professores, passos dos nossos heróis. Mas nós somos cristãos e seguimos os passos de Jesus. Olha que interessante. Aí aquele pai, a história que nós estamos contando, ele ao perceber isso, ele vê que o filho está fazendo um esforço violento e daqui a pouco esse filho vai cair, não vai conseguir. Ou vai se sentir meio frustrado, não consigo fazer que nem papai. Aí o pai diminui o passo. Ele dá naquele compasso menor. Ele diminui o passo e observa, só para que o filho se sinta pisando nos mesmos lugares. Sinta pisando nos mesmos lugares. Querido, às vezes teve época na sua vida em que você consiga dar uns passos fortes, andando o Evangelho. Pisadas firmes e constantes. O Evangelho nos convida a isso. Tem pisadas firmes e constantes. Eu posso, você pode, porque o que age em mim nos leva a isso. Nós somos seres humanos. Às vezes cansamos. Às vezes nos decepcionamos. Às vezes tiramos os olhos da justiça de Deus e olhamos a injustiça do homem. Aí queremos mais, mal conseguimos andar. Aí nós temos que diminuir os passos. Talvez você já passou por época ou está passando em que você tem que diminuir os passos. Eu quero dizer algo a você. O teu Deus, o teu mestre, ele olhou para você e viu que ele precisava diminuir os passos dele para que você continuasse pisando nas pisadas dele. A gente acha que somos nós. Sou eu que não consigo mais dar aquela pisada. Eu não sou mais aquele. E aí, Deus olhou e falou: ei, meu filho aí está usando um jabá, um pão mais feijão, não sei, mas eu vou diminuir os passos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi Deus que talvez diminuiu os passos para você continuar andando e não tropeçar e cair. E se por acaso tropeçar e cair, o cair é do homem e o andar é de Deus. E Deus, ele nos guia, como nós vemos em Judas 24, para nós não tropeçarmos. Não te entristeça. Não te entristeça. Só não pare de andar. Não pare de andar. Vai chegar um momento que, sem você perceber, Deus aumentou o seu passo. E você, porque teve aquele momento que conseguiu descansar e se sentir na presença de Deus, você também começou a aumentar os passos de novo. Quantas pessoas às vezes estão se sentindo machucadas, caírem em armadilhas osciladas, ou mesmo que não tenham caído, estão se sentindo meio nos dias, algumas notícias, algumas coisas, aí chega na igreja e talvez leva uma rombada daqui, outra de lá, uma cajadada daqui, uma cajadada de lá, como é na igreja. Por isso que diz que vocês, pastores, vão dar conta das ovelhas. Não que adianta você querer pegar uma pessoa que está um pouco cansada e querer fazer com que ela corra. Seja como você vai. Diminui as passadas. Só para ter a presença daquela pessoa em você. Diminui os teus passos. Às vezes para ter a presença da sua esposa.
Diminui os teus passos, às vezes, para ter a presença do seu marido. Diminui os seus passos para, às vezes, ter a presença dos seus filhos. Às vezes, a situação do teu trabalho, que você não está conseguindo dar aquelas passadas, ainda mais quem tem comércio, às vezes uma situação, uma época de hoje, diminui os passos. Talvez você vai perceber que não é você diminuindo os passos, é Deus diminuindo os passos para que você também diminua. Porque no momento certo Ele vai dar uma passada maior e você vai acompanhar. Essa é a palavra de Deus. Continue seguindo os passos do Mestre, avançando, progredindo. Se for necessário dar uma esticada um pouco mais, você consegue. Jesus Cristo, Ele não anda atrás de você, te empurrando, vamos. Não anda atrás de você. Ele anda à frente, abrindo as portas. Ele anda à frente, largando as pisadas. A palavra de Deus em João diz que aqueles que são meus discípulos, lembra que nós falamos discípulos? Ele ama o próximo. Ele ama o próximo. Isso chama-se passos de Jesus. Então Jesus dá passos para que nós também amemos o nosso próximo. Você quer seguir Jesus? Nessa caminhada, ame o próximo. São os passos de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos por um momento antes da Santa Ceia. Mesmo sentados, pode ficar sentados. Feche os olhos. Veja a sua frente os passos de Jesus. Talvez você vai contemplar que a passada não está tão grande, ou se está, Deus seja louvado. Se não está tão grande, Deus seja louvado. Coloque os teus pés. Focalize, imagine, chama a existência, projeta a fé, você encaixando os seus pés numa pisada que é do teu mestre, que é o teu Pai. A próxima, a outra, mais uma. Se veja novamente andando na presença do Senhor. Se veja novamente andando no caminho. Se veja novamente trilhando os passos de Jesus. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, igreja.